Romanos capítulo 11, verso 1 a 36. Diz assim a palavra de Deus: Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Quer dizer então, o que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados ramos naturais em sua própria oliveira? Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas.
pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus santo, Pai bendito, em nome de Jesus nós agradecemos pelo dia, pelo culto, pelo momento até aqui. Muito obrigado, Senhor, por ocultar essas verdades tão grandes dos sábios e revelá-la a nós, os pequeninos. Senhor, admitimos que essas verdades não estão claras ou facilmente reveladas para nós, mas que o Teu Espírito Santo, através da iluminação, nos ajude a entender esse texto que está diante de nós. Fale conosco, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, para que nós saiamos daqui melhor do que nós entramos, e que tudo isso, depois de aprendermos a Tua palavra, nessas últimas quarta-feiras, nós possamos sair daqui mais humildes e adorando ao Senhor de maneira mais sincera, porque é assim que termina todo o tratado teológico. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua ajuda. Vem nos socorrer, Espírito Santo de Deus. Amém. Capítulo 11. Eu intitulei como a salvação de Israel. Você sabe muito bem que no capítulo 9, que é um compêndio teológico, capítulo 9, 10 e 11, no capítulo 9, Paulo tratou especificamente sobre a soberania de Deus na eleição. Deus elege um povo dentro do povo, para reservar para si. No capítulo 10, nós vimos a incredulidade de Israel, porque dentro de Israel étnico, Deus escolheu um Israel pela fé. E aí a pergunta surgiu: por que Deus escolheu alguns dentre Israel e rejeitou a outros? Aí no versículo 10 ele responde: ele rejeitou por causa da incredulidade de Israel. Israel foi incrédulo. Israel tentou buscar o relacionamento para com Deus baseado na sua própria justiça. Israel tentou salvar-se pelas suas obras. Eles erraram o caminho, então Deus os rejeitou. Aí a pergunta a partir do capítulo 10 é a seguinte: se Deus elegeu Israel e por causa da incredulidade de Israel Deus o rejeitou, então a palavra de Deus da eleição falhou? Porque Deus elege um povo no capítulo 9, mas Deus rejeita um povo por causa da incredulidade dele. No versículo 10, a pergunta inicial do versículo 1 do capítulo 11, olha aí, Paulo diz assim: pergunto então, acaso Deus rejeitou o seu povo? Espera aí, Paulo, você disse que no capítulo 9 Deus escolheu um povo, e no capítulo 10 você diz que Deus escolheu um povo porque os demais povos eram incrédulos. Então Deus escolheu uns e rejeitou outros. Mas por que Deus rejeitou outros? Ele diz no capítulo 10, por causa da incredulidade desses outros. Aí a pergunta que fica é: e então aqueles que foram incrédulos, não há mais salvação para eles? Deus não tinha eleito eles, agora eles perderam a eleição? O que aconteceu? Então Paulo agora vai escrever o capítulo 11 para nos mostrar que Deus não fechou a porta para Israel, mas Israel ainda tem possibilidade de salvação. Por isso eu intitulei o capítulo 11 de A Salvação de Israel.
Nós temos o objetivo nessa noite de compreender que a rejeição de Israel não é um projeto final, mas faz parte do plano total de Deus, para incluir a nós, os gentios. E tudo isso, a rejeição de Israel, a eleição dos gentios, a eleição de judeus dentro de Israel, coopera para a exaltação de Deus e para a glória do seu plano que é perfeito e insondável. Eu separei todo esse texto em 4 pontos. Do versículo 1 a 10, nós vamos ver que Deus não rejeitou o seu povo. Do versículo 11 a 24, nós vamos ver o propósito da rejeição de Israel, que é a salvação dos gentios. No versículo 25 a 32, nós vamos ver o mistério da restauração de Israel. E do versículo 33 a 36, a resposta a tudo isso. Paulo termina o capítulo com a adoração à sabedoria de Deus. Então, em 4 pontos, nós vamos ver 3 argumentos e uma adoração final nesse capítulo de hoje. Versículos de 1 a 10, Paulo vai responder a pergunta: Deus falhou na sua palavra em eleger e depois endurecer? Não. Deus rejeitou o povo que ele escolheu, depois esse povo foi rejeitado? Não. Então, o que aconteceu? Paulo vai, nesses versículos de 1 a 10, levantar o argumento que Deus não rejeitou o seu povo. Ainda há esperança de salvação para Israel. Ele diz assim: acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita. Ele vai dar a primeira prova pessoal. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Então a primeira resposta de Paulo à pergunta: Deus rejeitou o seu povo? É não. Por que não? Essa é a resposta central, é a resposta à pergunta. Deus não rejeitou o seu povo. Aí ele agora vai levantar, nesses versículos de 1 a 10, 3 justificativas, 3 bases, 3 provas para mostrar para a igreja de Roma. Vocês lembram quem era a igreja de Roma ainda? Era uma igreja na cidade composta por gentios e judeus. Então Paulo está tratando desde o capítulo 1 que não existe mais um povo exclusivo de Deus, mas existe o povo de Deus, que é composto tanto pelos judeus quanto pelos gentios. Em determinado momento da carta, Paulo diz assim: os gentios pecaram porque não tinham a lei. Aí imagina os judeus lendo isso: é isso aí, os gentios pecaram mesmo, nós somos o povo escolhido, nós somos o povo da lei. Lembram dos judeus da época de Jesus? Achavam que gentios não serviam para nada mais do que gasolina para o fogo do inferno. Lembra quando Jesus foi lá nos samaritanos e a treta que tinha entre judeus e samaritanos não eram nem gentios assim, total. Os samaritanos eram uma espécie de mistura entre judeus e gentios. Agora imagina um gentil puro, né? Imagina um gentil completo. Para eles não passa de gasolina para o fogo do inferno. É o povo rejeitado, é o povo que não tem Deus, é o povo que eles olham para nós sendo povo de Deus e têm inveja de nós. Esse é o pensamento judeu na época de Jesus. Quando Paulo diz assim: olha, os gentios erraram o alvo, eles tentando, vendo a revelação de Deus, não conseguiram enxergar a Deus e adoraram quadrúpedes, animais, estátuas, imagens. Eles erraram o alvo. Aí o judeu lendo essa carta fala assim: é isso aí, nós somos judeu puro sangue, nós somos o povo escolhido, a raça perfeita. Aí ele vem depois dizendo: os judeus também erraram, porque os judeus tentaram cumprir a lei, mas caíram na lei. A lei não veio para salvar os judeus. Por mais que os judeus tinham a lei veio para mostrar o pecado dos judeus. Aí os gentios ficou: aí ó, tá vendo? Vocês também não são melhor que nós não. Vocês também estão tudo danado igual a gente, estão lascado, todo mundo debaixo do pecado. Aí Paulo passa a régua e diz assim: olha, ninguém na igreja é melhor do que ninguém, todos estão debaixo da linha do pecado e vocês, por natureza, estão indo para o inferno, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Paulo colocou todo mundo abaixo de zero, nem judeu nem gentil. E aí, ele começa a elaborar a argumentação da salvação, porque a pergunta que se fica depois é: se todo mundo está condenado, o que eu estou fazendo aqui? Se todo mundo está caminhando para o inferno, por que eu estou vindo nessa igreja? Aí Paulo está dizendo: calma lá, a salvação não se dá como os judeus pensaram, cumprindo as regras, pelos méritos, através das obras. A salvação sempre foi pela fé. Lembra do pai Abraão? Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Se os filhos de Abraão não são os filhos que são de sangue, mas os filhos que são de fé, então nem todos os judeus são filhos de Abraão. Se ser filho de Abraão depende da fé, então gentios também são filhos de Abraão. Agora, no mesmo tempo que Paulo rebaixa todo mundo, Paulo abre a possibilidade para todo mundo. A salvação não é pela adoração dos gentios, não é pela lei dos judeus, a salvação é pela fé. E se é pela fé, agora todas as pessoas têm a possibilidade de acreditarem e serem salvas. É isso que ele está tratando. Aí ele vai tratar a ideia de que por que nós somos salvos só pela fé e não pelas obras? Aí ele vai dizer: porque a justificação foi Cristo quem cumpriu toda a lei, nós jamais cumpriríamos a lei de Deus. Não é porque a lei é boa, não é porque a lei é má, a lei é boa, nós que somos ruins, nós queremos fazer a coisa certa, mas o nosso corpo de pecado não permite que nós façamos. Quero fazer o bem e não consigo, o mal que eu odeio, faço todo dia. Eu estou impregnado nesse corpo, e será que por causa do meu pecado não tem salvação para mim? Ele está elaborando a construção. Vocês lembram da justificação, da santificação, da presença do Espírito, da guerra entre a carne e o Espírito. Aí ele chega no capítulo 9. O capítulo 9 é um parênteses entre o 8 e o 12, porque ele começa a dizer: olha, de fato Deus escolheu um povo, mas não escolheu o povo judeu étnico, escolheu um povo que acredita pela fé. Esses que têm fé são determinados filhos de Deus, descendentes de Abraão. Aí ele levanta o argumento do capítulo 9, vocês lembram disso? São filhos de Isaac, Esaú e Jacó, ou seja, da linhagem. Ele escolheu Jacó e rejeitou Esaú. E ele vai levantando uma série de exemplos mostrando que Deus escolhe uns e rejeita outros. A pergunta que fica é: por que Deus escolhe uns e rejeita outros? Aí ele vem no capítulo 10. Porque esses rejeitados são incrédulos, esses rejeitados são duros de coração. Então Deus endurece o coração daqueles que já estão endurecidos. Aí vem, depois do capítulo 10, a pergunta: se Deus endurece o coração daqueles que já estão endurecidos, a sua palavra de salvação logo para aqueles escolhidos falhou. Aí Paulo, agora chegamos no capítulo 11, de maneira nenhuma. Não quer dizer que Deus rejeitou Israel. Eu sou israelita, ele diz no versículo 1. Eu sou filho de Abraão, eu sou da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou, versículo 12, o povo que ele mesmo conheceu. Agora ele vai trazer o nosso segundo argumento, versículos 3 e 4, que é o argumento de Elias. Elias diz: Senhor, mataram todos os seus profetas, só ficou eu, me mata também. Aí o que Deus diz para Elias? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Paulo está querendo dizer aqui que Deus nunca rejeitou todos os povos, nunca rejeitou todo mundo, porque até aqui nós já entendemos que se Deus quer que alguém creia, Ele dá a fé. Se Deus quer que alguém não creia, Ele endurece o coração. A pergunta que fica aqui é: Deus endureceu a todos? Aí ele disse não. Porque quando todos parecem que estão caminhando para o inferno, liga para mim, marido, por favor. Quando todos parecem que estão caminhando para o inferno, a pergunta que é, a questão que fica é: Deus endureceu o coração de todo mundo.
Porque eu olho para o lado, só tem pecado. Eu olho para o outro, é só maldade. Eu olho para frente, as pessoas não querem nada com Deus. Então Deus endureceu todo mundo. Quem Deus vai salvar? Aí Paulo vai levando o argumento número 2, que é o argumento de Elias. Deus sempre tem o seu remanescente. Elias achou que estava sozinho. Deus mostrou para ele que ainda havia 7.000. Fica tranquilo, você não é o único que está no caminho da salvação. Fica tranquilo, você não é o único, preocupado com a pureza da vida da igreja. Fica tranquilo, você não é o único que está no caminho buscando agradar a Deus, mesmo sabendo que está sendo salvo pela graça. Você não está sozinho, você não é a última Coca-Cola do deserto, você não é o queridinho de Deus. Deus ainda tem mais 7.000. 7.000 aqui no contexto de Elias pode ser literal, ou pode ser a representação de um povo incontável. 7 é o número perfeito, 1.000 é o número de quantidade, eternidade. Então 7 vezes 1.000 pode ser um número de pessoas escolhidas incontável. Ficou claro isso aqui? Então Deus está dizendo para Elias: olha, não ache que você é o último, eu sempre terei um remanescente fiel. Então mesmo em Israel, que Deus fechou a porta, endureceu o coração, Israel étnico, ainda dentro daqueles que são de sangue, há aqueles que acreditam pela fé. Não é que todo Israel está perdido, não é que todo judeu vai para o inferno. Deus reservou dentro do seu povo um povo remanescente e fiel. Essa é a segunda prova que Paulo levanta, dizendo que Deus não rejeitou o seu povo e a sua palavra não falhou. O terceiro argumento é o versículo 5 e 6, que é uma prova teológica. Primeiro ele dá uma prova pessoal, dizendo dele mesmo: eu sou judeu e eu sou salvo. Depois ele dá uma prova histórica. Elias, no decorrer do tempo, achou que estava sozinho, mas Deus mostrou para ele que tinha ainda 7.000. E agora uma prova teológica, versículos 5 e 6. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse pelas obras, a graça já não seria graça. O que Paulo está querendo dizer aqui? Essa aqui é a argumentação final, fechando o pensamento. Ele está dizendo: eu sou um judeu salvo. Deus não rejeitou todos os judeus. Deus manteve como remanescente um número de judeus. A pergunta que fica é: como que esses judeus são salvos? Ainda pelo cumprimento da lei? Não. Versículo 5. Hoje também há um remanescente aqui é de Israel, tá? Que é escolhido pela graça, não é pelas obras da lei. Então, um judeu hoje, se ele quer ser salvo, o que ele precisa fazer? Acreditar em Jesus como Senhor e Salvador. Não quer dizer que o judeu foi deixado de lado e jogado para o inferno. Não quer dizer que Deus endureceu o coração dos judeus para eles não alcançarem a salvação. A porta da salvação está aberta para os judeus, como sempre teve. Eles erraram o alvo quando tentaram ser salvos pelas obras. Mas Deus está mostrando que a salvação ainda está disponível. Deus não rejeitou o seu povo e tem uma forma deles serem salvos ainda. Como que eles são salvos hoje? Acreditando que Jesus Cristo morreu por eles, e a salvação é única e exclusivamente pela graça e não pelo cumprimento das obras da lei. Ficou claro isso aqui? Deus não rejeitou o povo. Deus elege um povo pela graça. Do princípio ao fim, do antigo ao novo, a salvação sempre foi pela graça mediante a fé, nunca, em hipótese nenhuma, pelo cumprimento da lei. Paulo está tratando em Romanos até aqui que a lei só serve para mostrar o que é pecado, para mostrar o que você não consegue fazer, para mostrar que você não consegue agradar a Deus em todas as exigências dele. Mas ao mesmo tempo que ele diz que nós não conseguimos, que nós não damos conta, que nós não somos suficientes, ele apresenta um que é suficiente. Ele diz: Cristo cumpriu a lei,
Cristo cumpriu as exigências, Cristo pagou todo o preço, e em Cristo, agora nós somos justificados pela fé. O Evangelho é a boa notícia, vocês sabem disso. Mas Paulo, antes de apresentar a boa notícia, ele apresenta primeiro a má notícia. E eu acho que às vezes esse é o nosso problema, essa é a falha do nosso evangelismo hoje. Quando nós vamos evangelizar alguém, nós estamos muito emocionados e muito ansiosos para apresentar a eles a boa notícia. Jesus morreu por você, Jesus ama você, Jesus quer salvar você. E a pessoa vira para a outra e diz assim: e para que eu preciso ser salvo? Se você disser que Jesus morreu para alguém, determinada pessoa vai dizer assim: ok, mas eu não pedi para ele morrer por mim. Então, antes de apresentar a boa notícia, Paulo primeiro apresenta a má notícia. E qual é a má notícia? Você está em pecado contra Deus. Olha à sua volta, o mundo está indo de mal a pior, os homens são maus, nós estamos em rebelião contra Deus, e se nós continuarmos a viver a vida como nós queremos, nós vamos acordar no inferno. Aí a pessoa toma um choque de realidade. Meu Deus, eu tenho pecado? Tem. Tem um Deus que está me vigiando? Tem um Deus que vai cobrar aquilo que eu estou fazendo de ruim e não de bom? Tem. E agora o que eu posso fazer? Você nada. Mas tem alguém que fez tudo por você, e se você acreditar, a sua situação é mudada. Primeiro a má notícia, depois a boa notícia. A salvação sempre foi pela graça, mas antes de vir a graça, teve que vir a lei. Não para salvar o homem, mas para mostrar que o homem não era suficiente. E aí, irmãos, desse versículo 1 a 10 aqui, quando Paulo está argumentando que Deus não rejeitou o seu povo, nós aprendemos que mesmo quando nós achamos que não há mais ninguém, que Deus endureceu o coração de todos e que todas as pessoas estão perdidas, Deus nos mostra que sempre há um remanescente. Às vezes nós já achamos assim: não, só a Igreja Batista mantém a sã doutrina até hoje. Ou outras igrejas acham por aí: não, só a minha igreja mantém a sã doutrina, a minha igreja é a igreja bíblica, a minha igreja é a igreja de Jesus. Deus dentre o povo selecionou um povo, e isso significa que nem todos os povos serão salvos. Vamos estreitar um pouco mais, até dentro do nosso povo, nem todos serão salvos. Então, nós precisamos entender que, mesmo achando que todos estão perdidos, Deus ainda mantém o seu remanescente fiel. E por que esse remanescente fica de pé? Porque Deus quer. É Deus quem dá fé, é Deus quem mantém ele de pé. Deus não vai deixar ficar ninguém, a luz não vai se apagar, mesmo que o pavio esteja fumegando, Deus há de reacender. Porque Ele é o dono da história. Ele é o autor da nossa fé, é Ele quem produz em nós tanto o querer como o efetuar. Aí do versículo 11 ao versículo 24, Paulo vai mostrar para nós por que Israel foi rejeitado. Foi só porque eles eram incrédulos e não adoraram a Deus, Deus ficou com raiva porque eles não adoraram, e agora toma a porta na cara, eu vou abrir a porta para outro povo? Não. Até na rejeição de Israel, Deus tinha um propósito. Versículo 11. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ou seja, Israel não tropeçou para ficar caído a vida toda. Aqui Deus não fechou a porta para Israel. Eles tropeçaram. Eles abriram a brecha. Mas isso fazia parte do plano de Deus. A igreja, tem gente que pensa assim, né? Que Deus tinha um povo que é Israel, aí Israel rejeitou, e agora rejeitaram meu filho, já sei, vou abrir um plano B, a igreja. Dispensacionalistas acreditam assim: Deus trata com Israel, aí Israel cai,
Aí abre um parêntese na história, é o período dos gentios, nós, depois fecha a porta da graça, a igreja é arrebatada e Deus depois vai tratar com Israel de novo. Já viram essa opinião? Já viram essa visão? Então, esqueçam ela, porque Deus não tem dois povos, Deus não tem dois planos, Deus não tem duas noivas. Deus não tem Israel e a igreja. Israel é a igreja espiritual. Israel do Antigo Testamento, o povo étnico, não é Israel, filhos descendentes de Abraão, segundo Paulo está dizendo, porque dentro dos judeus, dentro dos israelitas, tinha aqueles que tinham a fé de Abraão e tinha aqueles que não tinham. E quais que eram então o povo de Deus? Aqueles que dentro de Israel tinha a fé de Abraão. Será que Deus estava limitado somente ao povo de Israel no Antigo Testamento? Não. Lembram de Raabe? Raabe rodava bolsinha nas ruas de Jericó. Não era judia, não era israelita, mas quando entendeu o plano de Deus e clamou por misericórdia, Deus, o que Deus fez? Não, você é gentia, você não pode entrar na salvação do povo eleito. Não, Deus a abraçou. Deus a colocou para dentro. Deus não só aceitou ela no meio do seu povo, mas como colocou ela na linhagem do Salvador. A salvação nunca foi exclusiva para os judeus. A salvação era judeus serem um modelo para atraírem os outros para a presença de Deus. Os judeus eram um povo escolhido para ter um Deus, e esse povo de Deus teria tão intimidade com Deus que as pessoas à volta que adoravam outros deuses sentissem ciúme e quisessem adorar o Deus de Israel, quisessem ter o que Israel tinha por causa da adoração a Deus. Isso é o Antigo Testamento, está claro aqui? Então no Antigo Testamento Deus escolhe um povo para ser modelo, para que os outros vejam como é adorar somente um único e verdadeiro Deus. Todos que vinham de fora Deus aceitava. Deus nunca fechou a porta para gentil nenhum. Só que teve um problema. Israel achou que a salvação era só para eles e começaram a excluir aqueles que estavam chegando. O que Deus fez? Deu continuidade no plano. Deus não teve um novo plano. Deus não teve um plano. Israel rejeitou e agora eu vou começar a igreja. Não. Fazia. Aí a gente vai ver aqui do versículo 11 ao versículo 24. Essa rejeição de Israel fazia parte do plano de Deus. Deus endureceu o coração de Israel, Deus colocou a pedra para Israel tropeçar, Ele era a própria pedra em que Israel tropeçou. E aí Paulo vai dizer o seguinte: eles tropeçaram para ficar sempre caídos? De maneira nenhuma. Pelo contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios. Olha como o versículo termina, versículo 11. Para provocar ciúme em Israel. Qual que era o plano de Deus? Ou qual que era a fórmula, a metodologia de Deus trabalhar no Antigo Testamento? Sendo Deus de um povo, para o povo ver como é, os demais ver como era adorar ao único Deus verdadeiro, sentirem inveja de Israel. Olha, eles têm o Deus Todo-Poderoso, todas as batalhas que eles entram, eles vencem, esse povo é abençoado, tudo que eles tocam, eles prosperam. Israel era para ser o modelo, para as pessoas virem até Deus. Só que Israel pegou isso e guardou para si. Aí Deus diz assim: por causa disso, eles irão tropeçar e o outro povo terá a minha presença. Lembra do versículo 10? Do capítulo 10, chamarei meu povo que não era meu povo, chamarei minha amada quem não era minha amada. Então Deus agora vai se revelar aos gentios. Para quê? Para provocar ciúme em Israel, porque Israel agora vai olhar e vai dizer assim: perdemos Deus. Nós achávamos que Deus era propriedade nossa, nós achávamos que Deus era o nosso chaveirinho, nós achávamos que nós podíamos pegar Deus e botar no nosso bolso e ir para a guerra como um amuleto, que toda a guerra nós iríamos vencer. Mas agora esse povo tem Deus, Deus nos abandonou, Deus agora tem um outro povo. Mas é para Israel olhar para esse povo e dizer assim: eu queria de volta ter Deus.
E aí Paulo está dizendo, para esse povo, para esses israelitas que querem novamente ter Deus, a porta está aberta. A salvação é pela graça, é só vocês acreditarem, abram mão das suas obras e depositem a fé de vocês na justiça de Deus. Então vocês serão salvos. Deus agora usa os gentios para provocar ciúme em Israel. Israel, que era para provocar ciúme nos gentios. Mas sabe o que Israel fez? Israel teve ciúme dos gentios quando era para ele provocar ciúmes. Lembra quando Israel pede para Deus pede para Deus um rei? Quem era rei Israel? Deus, teocracia. Aí em determinado momento Israel olha os povos circunvizinhos e vê que cada um deles tem um rei. O que Israel faz? Queremos um rei também. Por que Israel fez isso? É como se Israel estivesse dizendo, Deus no trono não está com nada. Deus reinando, aonde que está Deus? O trono está vazio, eu não consigo ver o nosso rei. Queremos um rei como as outras nações. Não é assim que eles falam? Eles que eram responsáveis por não ter rei, Deus era o rei deles. E os outros povos tinham a obrigação de olhar para Israel e desejar ser igual a Israel. Israel fez o contrário. Ele olhou para os outros povos pagãos que adorava deuses falsos e teve inveja dos outros povos. Ele tropeçou, ele caiu, ele fracassou. Aí Paulo está trabalhando a ideia de que esse fracasso foi o que causou a salvação dos gentios. Só que a salvação dos gentios será o que vai causar a salvação de Israel. Oh, meus irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque ele está dizendo assim, versículo 12: se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, o fracasso deles significa riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Se Israel caído produziu glória para o mundo, quando Israel for restaurado, o mundo vibrará quando Israel for restaurado. O mundo se alegrará, porque agora o filho que estava perdido voltou. O filho que estava fora está dentro de novo. Então Deus trabalha da seguinte maneira: Ele usa Israel para salvar os gentios, e agora Ele está usando os gentios para salvar israelitas. Deus salva por meio de nós. Deus salva irmãos e através de irmãos. O que Paulo está dizendo aqui é que eu sou judeu e eu sou o apóstolo dos gentios. Olha que contradição. Eu sou judeu e levei a salvação para vocês. Vocês são gentios. Agora, vocês gentios vão pegar essa salvação e levar para os meus irmãos que são judeus. Deus usou judeus para salvar vocês, porque a lei veio dos judeus, os profetas veio dos judeus, Jesus era judeu. A salvação vem dos judeus e vocês alcançaram ela. Agora vocês vão pegar a salvação e vão levar para os judeus. É Deus usando um povo para salvar o seu povo. É Deus usando o seu povo para salvar o restante do seu povo. E o que é isso senão a igreja, gente? O que é isso senão o único e eterno plano de Deus? Usando a mim e a você para salvar aqueles que nós achamos que Deus não tem nada com eles. Usando a mim e a você para levar a salvação àqueles que nós achamos que não merecem a salvação. É isso que Paulo está dizendo. Vocês foram salvos sem merecer. Agora, pelo amor de Deus, levem essa mensagem de salvação para aqueles outros que não merecem também. Porque Deus só tem uma maneira de chamar o seu povo, através do seu próprio povo. Deus não vai aparecer na frente como um raio de luz. Deus não vai fazer uma coisa sobrenatural. Deus não vai escrever uma parede, um negócio na frente. Deus tem suas formas de trabalhar. E a forma dele trabalhar, segundo Paulo para nós aqui, é essa. Ele usa uns para chamar os outros. Ele usa os outros para alcançar a uns.
Vocês foram alcançados, Igreja Batista de Mesquita. Então levem para fora, para alcançar aqueles outros que ainda não foram alcançados. Versículo 13, ele diz assim: estou falando a vocês gentios. Agora aqui ele é direto. Ele não está falando mais para a igreja de Roma, composta por judeus e gentios. Ele diz assim: agora eu estou falando com vocês gentios. Até aqui eu falei que Israel ainda tem a sua possibilidade. Agora é com vocês, gentios. Eu sou apóstolo dos gentios. Na esperança, eu exalto o meu ministério. Por que Paulo é o apóstolo dos gentios? Versículo 14. Na esperança de que, de alguma forma, eu possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Salvar todos os judeus? Não. Salvar aqueles que creem. Paulo está dizendo: a salvação está sendo entregue aos gentios, para que de alguma forma eles possam olhar que Deus está salvando o povo que não era dele, e sintam vontade de serem salvos de novo. Ele diz, versículo 15: pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será então a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Gente, Israel estava morto, Israel está morto. Os israelitas estão mortos espiritualmente, as pessoas estão mortas espiritualmente. Se a queda deles trouxe vidas para nós, imagina a vida deles. Aqui relembra muito a imagem do filho pródigo voltando para casa. E quando ele volta, nós não podemos ser os filhos mais velhos. Pelo contrário, quando o filho que estava morto volta, nós celebramos juntos, nós entramos na festa, nós comemos do churrasco. Nós não somos os fariseus como os filhos mais velhos que ficaram do lado de fora, dizendo: olha só, Israel negou o nome de Cristo, Israel crucificou o próprio Cristo, agora Jesus está salvando essa raça de judeu, e ficamos do lado de fora. Nós não somos fariseus, nós somos aqueles que entram para a festa, nós somos aqueles que nem fazíamos parte da família, nós somos aqueles que estávamos do lado de fora e fomos convidados para a festa. Ele diz assim, versículo 16: se é santa parte da massa, que é oferecida como primeiros frutos, toda massa também é santa. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Aqui ele vai usar duas metáforas para explicar que nem tudo está perdido para Israel. Ele vai dizer assim: se a parte da massa como o primeiro fruto é santa, o que é isso? Se os primeiros judeus, quem são os primeiros judeus? De Abraão em diante. Se eles eram santos, se eles eram os pais na fé, se eles são os nossos exemplos, a sua semente também é boa. Não dá tudo perdido. Aí ele vai usar uma segunda metáfora para dizer a mesma coisa. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Versículo 17: alguns ramos foram cortados, e você, oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz. E a raiz é que sustenta você, não você a raiz. Não se glorie de fazer parte agora da oliveira verdadeira. Porque os ramos que foram cortados por causa do orgulho, da incredulidade. Vocês agora que foram enxertados, não se orgulhem também, mas temam. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, quanto mais poupará você. Olha o que Paulo está dizendo. A salvação vem dos judeus. Abraão, Isaac, Jacó, até Jesus. A raiz é boa. A árvore genealógica é boa. Então os frutos também serão. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Metáfora de Jesus. Aí ele vai dizer o seguinte: se o fruto é bom, a árvore é boa. Se a raiz é boa, os ramos também serão. Só que os ramos eram bons. Só que o que aconteceu? Se acharam demais. Então Deus cortou os ramos da oliveira. A raiz continuou. Ele pegou
oliveira brava, jambuzeiro bravo, nós que não éramos nada, e enxertou na raiz da oliveira verdadeira. E agora nós que éramos ruins, passamos a receber da mesma seiva da raiz e nos tornamos bons. Porque a raiz é boa. Se a raiz é boa, nós que éramos ruins tornamos-nos bons. Aí ele vai dizer assim: mas não se gloriem agora que vocês são bons, porque entraram no lugar daqueles que foram cortados. Você só entrou porque alguém foi cortado, mas não ache que você é melhor porque ele foi cortado e você está enxertado, porque se Deus não poupou nem o que era original, vai poupar você que é artificial. Então não se ache muito não se ache a última Coca-Cola não, você também pode ser cortado. Lembre-se que você está aí enxertado, mas se ele tirou até os ramos originais, pode tirar você também. Aí ele continua dizendo, versículo 22, considere a bondade e a severidade de Deus, porque se nós permanecermos na bondade, ela permanecerá em nós. Contudo, se nós formos para a incredulidade, ou melhor, ele vai dizer dos judeus, se os judeus que foram cortados não permanecerem na incredulidade, poderão ser enxertados de novo, porque Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Os judeus são os ramos que foram cortados. Eles foram cortados por quê? Por causa da sua incredulidade. Só que se dentre os judeus, algum judeu não quiser ficar na incredulidade, o que Deus pode fazer? Reenxertá-lo de novo. Salvá-lo de novo, colocá-lo para dentro de novo. E o que é isso senão a igreja composta por judeus que foram enxertados e gentios que foram enxertados? Paulo está dizendo aqui, os judeus eram legalzinho, só que foram cortados. Se foram cortados, não receberam a seiva. Se não receberam a seiva, apodreceram. Agora são ruins também. Então não pense que quando o judeu ele é reenxertado, ele é colocado como... Não, ele foi cortado, ele foi reenxertado igualzinho nós que é jambuzeiro bravo. Percebem aqui que não há dois povos? Percebem aqui que não há judeus e gentios mais? Não há povo escolhido de Deus e agora nós que somos igrejas, sempre houve um plano só. Não existe essa ideia de Israel é o povo de Deus. Vamos orar por Israel, tem que orar por todo mundo. Esse Israel de hoje não é o Israel da Bíblia. Israel da Bíblia é os que acreditam pela fé. Nós somos o Israel de Deus. Pastor, está falando isso porque você não é judeu. Não, o judeu que crê também é Israel de Deus. Nós não devemos odiar os judeus, porque eles também são alvos de Deus. Mas nós também não devemos idolatrar os judeus, porque eles rejeitaram e são como nós. Então nós devemos evitar os dois extremos. Há igrejas que amam Israel, colocam bandeira de Israel, e colocam as coisas, e vira para o lado de Israel para orar. Estão errados. Mas também há movimentos que odeiam Israel, que querem extirpar Israel, que têm raiva de Israel, também está errado. Israel é alvo da nossa evangelização, porque Paulo está dizendo, eu sou um israelita e eu trouxe a salvação a vocês, agora vocês que não são israelita, pelo amor de Deus, levem salvação ao meu povo. Essa é a igreja de Cristo, essa é a mensagem de toda a Bíblia, esse é o Evangelho, Deus bom, salvando pessoas ruins, que não mereciam a salvação, e Cristo conquistando a salvação para nós, de maneira gratuita. Versículos 25 a 32, ele vai falar do mistério da restauração de Israel. Ele diz assim, irmãos, não quero que ignorem esse mistério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Aqui nós precisamos identificar isso aqui. O que é plenitude dos gentios e o que significa todo Israel será salvo? Há algumas correntes que acreditam que no final
todo judeu étnico será salvo, tratado por Deus de alguma maneira, ou na grande tribulação, ou no milênio. Não é isso que significa todo Israel será salvo. Paulo está dizendo que, por causa do endurecimento parcial de Israel, parcial por quê? Porque não são todos os judeus que foram endurecidos. Alguns judeus são salvos, ficou claro isso aqui? Então, o endurecimento em Israel foi em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. O que é isso? É o número de salvos, é quando todos os salvos forem salvos por completo. Então assim, há um número de eleitos, que nós não sabemos qual é, há um número de pessoas que serão salvas, Deus sabe quantos são, e quando esse último for salvo, completar-se-á a história, Jesus irá voltar na salvação do último crente, na salvação do último salvo, e aí todo Israel será salvo. Como assim? Então Jesus vai salvar os gentios e depois vai salvar Israel? Não! Todo Israel será salvo. Todo Israel quem? Todo Israel que crê, todo Israel que é descendente de Abraão. E como que nós somos descendentes de Abraão? Pela fé em Cristo. Como que o judeu será salvo? Acreditando em Jesus. Como que o gentio será salvo? Acreditando em Jesus. E quando chegar a plenitude, que todos nós acreditarmos, os judeus também acreditarão. Quais judeus? Todos? Não, os judeus eleitos, dentro do povo judeu étnico. Quer perguntar? Pode perguntar. Está tendo? Porque eles queriam, eles não aceitaram Jesus, porque eles não acreditaram que era ele, o Messias. E, por exemplo, a Ruda mesmo, quando ela faleceu falando que ela estava esperando o Messias. Essa mulher não vai ter nenhuma chance. A senhora tem na sua família alguém que não é salvo? Tem na sua família alguém que... Por que essa pessoa que você acha que não vai ser salva, ela não vai ser salva? Achou a resposta? Porque ela não crê em Jesus Cristo. E é exatamente assim os judeus. Porque eles entenderam errado. E só entenderam errado porque Deus assim fez. É exatamente o que o senhor falou aí, que não vai ter. Meu pai era judeu e ele ensinava para a gente assim, que Jesus vai vir, por isso minha cabeça está, Jesus vai vir, vai levar a igreja e Israel ia ter uma segunda chance. Ele sempre ensinou assim. É a visão mais comum, porque é a visão mais popular entre os pentecostais, mas não é o que a Bíblia diz, pelo menos ao meu ver. O que está claro para mim aqui é o seguinte: os judeus receberam promessa de que o Messias iria vir. A Bíblia diz que o Messias veio, eu creio que ele veio. Só que os judeus não acreditaram. Só que pausa aqui. Não são todos os judeus que não acreditaram. Alguns judeus acreditaram. Pedro era judeu, Tiago e João eram judeus, os apóstolos eram judeus, e muitos judeus acreditaram. Então esses judeus foram salvos. No decorrer da história, judeus continuaram sendo salvos. Como? Acreditando que Jesus era o Messias prometido. Agora, não faz sentido para mim, nem na teologia bíblica, Deus ter dado a chance a vida toda aos judeus como deu a nós. Por exemplo, se tem alguém na sua família que não é salvo até hoje, é porque ela não creu em Cristo. Você disse, olha, Jesus é o Salvador do mundo, você tem que crer nele, você não precisa fazer nada, ele já morreu por você, é só crer que ele morreu que você vai ser salvo. Ah, não consigo acreditar que ele morreu por mim. Essa pessoa vai para o inferno, porque não acreditou que Jesus morreu para perdoar os seus pecados. Por que o judeu vai ser diferente? Em todo o tempo de vida, o judeu teve a
oportunidade e a responsabilidade de acreditar que Jesus veio para morrer por ele, igualzinho morreu por nós. Ele não precisa fazer nada. O problema é que o judeu achou que ele tinha que cumprir a lei para ser salvo. Deus disse: você não entendeu. Não faça nada, a lei é só para mostrar que você não consegue. Aceite o meu filho. Ao judeu: não, eu vou cumprir a lei, não vou mexer no sábado, não vou comer x-bacon, não vou comer feijoada, vou ficar... Você quer ser salvo por você, então tá bom, não vai conseguir. Só um conseguiu, Jesus Cristo. Pela fé você pode conseguir. Aí está a responsabilidade da salvação, acreditar ou não. Quem acreditar vai ser salvo, quem não acreditar não vai ser salvo. Independente se é judeu, se é gentil, se é índio, se é cigano, se é negro, se é branco, se é gordo, se é magro, se é rico, se é pobre, independente de raça, de cor, se é amarelo, se é rosa, creu em Jesus Cristo, será salvo. Não creu em Jesus Cristo, não será salvo. Essa é a mensagem da Bíblia. E aí ele vai concluir assim, versículo 28. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa... Eles quem? Os judeus. São inimigos por causa de vocês. Não são todos os judeus. Alguns judeus aceitaram o evangelho. A gente tem que entender nisso. Agora, quanto à eleição, ou seja, Deus escolheu esse povo, eles são amados por causa dos patriarcas. E o chamado de Deus é irrevogável. Deus não retira o chamado a eles, no sentido de que os judeus ainda podem ser... Deus quer salvar o judeu só precisa responder ao chamado. Não quer dizer... Algumas pessoas achavam que Deus fechou a porta para Israel, para o judeu. O gentil falou assim: não, agora a salvação é nossa, os judeus agora que vão ser combustível do inferno. Não, Deus quer salvar os judeus, como também quer salvar o gentil. É só responder ao chamado. Assim como vocês eram desobedientes antes, versículo 30, agora receberam misericórdia. Eles não receberam obediência, eles receberam misericórdia. Quem dá a obediência é o fruto da misericórdia. Nós não recebemos misericórdia, cadê o Heraldo? Porque nós somos obedientes. Não, nós somos obedientes porque recebemos a misericórdia. A misericórdia não é a causa, não é o resultado da nossa obediência. A misericórdia é a causa da obediência. Nós só obedecemos porque Deus nos salvou. Nós não somos salvos porque nós obedecemos. A regra, a lei funciona dessa seguinte forma. Assim agora eles se tornaram desobedientes. Israel se tornou desobediente porque Deus assim o fez. Mas graças a Deus, a misericórdia de Deus para com vocês, porque Deus colocou todos quem agora? Judeus e gentios, todos sob a desobediência. Então todos são desobedientes, não só judeu ou só gentil, todos são desobedientes, para exercer misericórdia com todos. Aqui ele está falando de todos no sentido de todos os salvos, os eleitos, entre judeus e entre gentios. Todos que creem, Deus exerceu misericórdia com eles. Encerrou a questão entre judeu e gentil? Paulo termina da seguinte maneira: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem deu a ele primeiro para que ele retribua? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Amém. Sabe o que significa isso aqui? O final de todo problema teológico, de todo problema entre o homem e Deus, de toda a revelação que Paulo está trazendo aqui para nós, deve ser o resultado de adoração. Ao descobrirmos isso, que nós fomos eleitos, que Deus quis nos salvar, que Deus nos amou com um amor irresistível, que nós não merecíamos, que nós merecíamos o inferno e que Deus nos salvou e Ele quis nos salvar, isso não deveria gerar em nós orgulho, pelo contrário, humildade.
Nós não merecíamos, nós estávamos condenados, nós fomos enxertados, mas isso não quer dizer que nós somos melhores. E aí Paulo encerra o assunto entre judeus e gentios, e a pergunta que fica é assim: por que funciona dessa maneira? Por que Deus escolheu uns e não escolheu outros? Aí Paulo fala assim: já entendi. Eu já disse o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11, vocês não entenderam. Olha a profundidade da riqueza da sabedoria de Deus. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode ser o conselheiro de Deus? Você quer dar conselhos para Deus de que seria melhor Ele fazer de outro jeito, diferente do jeito que Ele fez? Quem foi que deu a Ele primeiro para depois Ele recompensar? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre, amém. Irmão, sabe o que é isso aqui? Sabe o que Paulo está dizendo? Nós não vamos entender tudo. E se o apóstolo Paulo não entendeu tudo, não vai ser eu e você que vai entender. Aí ele diz assim: quando nós não conseguirmos entender tudo, dobre o seu joelho, se prostre diante dele e adore, porque ele é digno de adoração. Ninguém deu a ele para ele fazer, ele é o primeiro de tudo, ninguém pode dar conselho a ele se não tiver recebido, ele é o próprio conselheiro, ele tem a riqueza do conhecimento, ninguém ensinou a ele, mas ele ensina a todos. E se ele é o primeiro de tudo, se ele é o princípio, se ele é a origem, nós queremos sondar os caminhos e o coração de Deus. Os caminhos de Deus são insondáveis e inescrutáveis. Paulo está sendo humilde e encerrando esse tratado teológico dificílimo do capítulo 9, 10 e 11, dizendo: nós não vamos entender tudo, mas aquilo que Deus resolveu revelar, deixou para nós quebrarmos a cabeça. Alguma dúvida? Acabou assim, tá, irmãos? Não tem... acabou. O resultado final é a adoração, doxologia. Os crentes precisam se render diante de Deus e dizer que Ele é soberano, nós não somos nada. Ele sabe de tudo, nós não sabemos nada. Quem pode questionar a Deus?